Olá, bem-vindo ao canal Foco CEO novamente. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre modelos de gestão. A ideia é a gente discutir um pouquinho, pelo menos 3 modelos de gestão, de uma forma comparativa, para a gente entender os diferentes modelos, os mais comuns, vamos dizer assim, porque todos os países, de uma certa forma, têm uma combinação desses 3 modelos. E a gente, para fazer isso, vamos falar sobre o modelo de gestão americano, o modelo de gestão francês e, logicamente, o brasileiro. Vamos começar pelo modelo americano. O modelo americano, ele é um pouco mais voraz que os outros do ponto de vista de gestão. Ele é mais pragmático, ele leva em consideração mais atuação focada e baseada em instrumentos. A gente precisa sempre fazer um paralelo de como essas sociedades são dirigidas de uma forma geral, porque na verdade as empresas são um reflexo também da sociedade e principalmente como a sociedade pensa e como ela evoluiu nos últimos anos. Isso é o que faz os modelos de gestão da empresa acabar se adaptando a esse modo de pensar. O modelo americano, ele vem numa sequência lá de trás, mas tem alguns pontos importantes que vale ressaltar para a gente ter uma visão mais completa disso. Por exemplo, o modelo de processos da Ford, isso impactou tremendamente o mundo inteiro, mas o modelo americano impactou mais. Outra situação que dá para a gente fazer um paralelo é que os americanos sempre usaram muito a busca de profissionais de alta capacidade no mundo afora, para trazer para dentro das suas universidades e fazer com que as suas evoluções de ciência e tecnologia e tudo mais fossem ampliadas no tempo e que esse tempo fosse cada vez mais curto para se ter resultados. Então, a ideia é sempre a gente falar, sempre vendo como é o modelo social do país em si, né, e como isso acabou acontecendo ao longo do tempo. Então, o modelo americano busca muito a eficiência dos outros, né, das pessoas que ele pode trazer, e sempre faz um comparativo com os demais, até porque ele sempre trouxe gente de fora e ele sempre foi para fora no seu modelo de negócio. Ele é muito de explorar mercados, de buscar competição. Então esse modelo acaba sendo, na sociedade atual de consumo, às vezes mais com melhores resultados, porque justamente faz isso que é um modelo de busca de resultados, né? Então mede muito, trabalha muito com investimento, busca muito essas soluções importantes do ponto de vista da estrutura da empresa funcional. Mas ela se utiliza também da parte de centralização, principalmente de como as tomadas de decisões vão ser feitas, né? Ela se utiliza da figura do CEO como o principal a atuar na agregação dos grupos para que isso seja bem feito no dia a dia de trabalho. Então, ela busca um modelo com bastante incentivo, com bastante recursos tecnológicos inovadores sempre, ela está sempre buscando medir. Então, tudo que ela faz tem esse tipo de instrumentação, vamos chamar assim. Inclusive, na hora de se remunerar os funcionários, ela sempre faz os cálculos que ela aprendeu a fazer, que é saber o quanto a empresa fatura e dividir isso pela quantidade de funcionários, e isso ela acaba tendo um valor por funcionário de faturamento. E ela sempre busca o crescimento com essas taxas, e ela sempre faz comparativo com o mercado para saber o quanto ela está realmente crescendo. Na hora de demitir, ela faz a mesma coisa. Se ela estiver tendo resultados menores, ela vai cortando usando esse mesmo critério. Então, ela é muito pragmática, usa muito o investimento, usa muito o valor agregado de fora,
e é de buscar muito mercado, ou seja, competitiva ao extremo. Esse é um modelo interessante e tem bastante resultado. A gente já vê isso na sociedade ao longo do tempo, há bastante tempo, como um modelo de referência. O modelo francês, né, ele é um modelo um pouco mais, chama assim, internalista, né? Ela traz muito para dentro da empresa dela os recursos, mas tudo isso buscando dentro da própria empresa como ela deve fazer o investimento da capacitação dos seus funcionários. Então ela tenta sempre buscar dentro de casa. E a França, em 1980 e alguma coisa, o próprio governo criou uma lei lá em que o funcionário tem que participar e tem que ter voz ativa dentro da empresa. Isso já criou vamos chamar assim, ser um pouco mais paternalista. Então, esse movimento de equipes que mandam já distorce um pouco em comparação com o modelo americano. E o francês usa muito o lado financeiro, né? O CFO é uma figura importante, diferente do modelo americano, que o CEO é mais importante que todos os outros na tomada de decisão e nas estratégias. No modelo francês, o CFO e o CEO acabam sendo figuras pares, né? Então, o modelo de gestão em que os acionistas olham a empresa, eles sempre conversam com os dois e querem resultado dos dois. Então isso também, de uma certa forma, traz um pouco, engessa um pouco a empresa, porque o administrador, sendo uma parte dele financeiro, tem aí um pouco mais de freio na hora de decidir, né? Então isso acaba acarretando um pouco a diferença de modelo. No resto, lógico, procura investimento funcional, treinamento, faz as coisas parecidas, mas tem um peso social muito mais crítico para que a gente possa ter um resultado de evolução dentro da empresa. Do ponto de vista do modelo brasileiro, ele é um pouco diferente também dos dois, mas ele une um pouco o lado dos dois. O modelo brasileiro se utiliza de ferramentas onde o dono ou o principal executivo é muito mais, vamos chamar assim, mais ditatorial, vamos chamar assim. Ele decide mais e ele faz com que as coisas saiam de cima para baixo. Isso, às vezes, dificulta um pouco o trabalho das equipes e, por isso, o Brasil tem passado aí por uma modificação nesses processos. Justamente esse canal é um dos claros e evidentes sinais de que isso está aos poucos mudando. Mas é sempre isso. O modelo brasileiro evita bastante conflito, então as coisas ficam muito mascaradas em algum sentido, e a busca por treinamento, por sair para o mercado, de buscar novos clientes, ele é muito menor do que nos outros modelos. Até porque o Brasil fica um pouco distante dos maiores compradores de tudo, né? Então a gente acaba também se reduzindo a uma economia interna. Isso dá para ver quando tem crise. Às vezes o Brasil demora pouco para ter crise, porque de uma certa forma quem alimenta o Brasil é o próprio brasileiro, né? É uma roda, né? A coisa fica muito aqui dentro. Então esses três modelos são modelos também competitivos, cada um tem a sua particularidade, eles precisam ser complementados, né? E cada empresa tem o seu momento e a sua situação de investimento, de capacitação, de busca de resultado. Tem empresas que às vezes não quer crescer muito, né? E hoje em dia a gente tem esses três modelos de empresa, ou seja, basicamente, que é de produto, de serviço e de inteligência, vamos chamar assim, de inovação e tudo mais. Então esses três modelos acabam sendo, usando parte desses três métodos de gestão. O que a gente pode fazer ao discutir uma empresa, se utilizar um pouco de cada coisa e sabendo, claro, das competências internas, daquilo que você quer buscar. Voltando um pouquinho a falar do americano, ele usa muito o recurso de compra
de empresas para fazer a evolução da sua própria empresa. Ele não espera o desenvolvimento da sua empresa no tempo, muitas vezes. Então, diferente do brasileiro e do francês também, que é muito mais de buscar recursos locais. Então, hoje a gente vive num mundo globalizado, e esse mundo globalizado nos permite mudar o nosso modo de operação. Basicamente, hoje você pode usar recursos de países distantes para a fabricação do teu produto, coisa que antigamente era um pouco mais difícil, principalmente no Brasil, que as regras de importação e exportação sempre foram um grande empecilho no crescimento. Mas as coisas aos poucos estão mudando, a gente precisa se adequar a esses movimentos e buscar a eficiência do nosso processo e a eficácia da nossa busca por mais clientes. Isso é importante. Vale lembrar que o Brasil e o brasileiro, do ponto de vista empresarial, precisa cada vez mais ser competitivo, buscar novos negócios de uma maneira mais intensa, medir mais seus resultados para comparar-se com os demais e também para fazer os movimentos de evolução. Essa era a mensagem que eu gostaria de dar, mas a gente entender que tem modelos diferentes de gestão já é um bom passo, porque a gente normalmente nem pensa nos modelos de gestão, a gente simplesmente vai atuando, né? E a gente sabe que esses treinamentos diferenciados que o executivo pode fazer em lugares mais distantes, conhecendo outras situações, outros modelos, outros métodos de se fazer as coisas, acaba protegendo o negócio para que ele tenha realmente um sucesso maior. Bem-vindo ao canal. Essa é a ideia, começar a discutir e a trazer pontos de reflexão. Esse é mais um ponto de reflexão que eu gostaria que todos pensassem também. Obrigado. Até a próxima.